E aí, será que já estamos ao vivo ou não? E aí, galera, beleza? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Nessa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus! Estamos agora no capítulo 11 do livro de João. Massa que toda vez que eu começar aqui, aí aparece uma mensagenzinha, né? Não, verificando conexão, não sei o quê. Aí depois some a mensagem, depois aparece de novo. Aí pode aparecer verificando a conexão, como apareceu agora. Ou como pode aparecer já online, enfim, ao vivo. E é isso, vamos continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade. A gente está agora na parte onde Jesus ele sai de um lugar onde ele quase foi apedrejado, daí ele vai para um outro local e fica lá de boa, tranquilo. Quando ele recebe a notícia que Lázaro está muito doente, e aí dessa notícia que Lázaro está muito doente, está muito mal, vem a parte agora onde Jesus ele vai até o encontro das irmãs de Lázaro. E aí que o negócio fica bem interessante, porque a gente começa a ver, se a bem-vinda tá ali, tá, em nome de Jesus, porque aqui a gente começa a ver que, querendo ou não, Jesus não é só um homem, né? Não é só Deus, mas também, não é só Deus, mas também não é só um homem. É uma mistura, é uma junção, é uma coisa só. E vamos começar aqui, João capítulo 11, versículo 17 ao 37. E Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ah, e outra coisa, são poucas perícopes, quer dizer, são relativamente muitas perícopes, mas... Seja bem-vindo, Vitor! Forte abraço, irmão. São poucas perícopes assim, né? São poucos versículos, mas tem poucas referências. Não tem tantas referências quanto os outros versículos, quanto os outros capítulos, né? Então vamos continuar aqui. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Essa é uma coisa interessante, né? Existem algumas religiões, existem alguns entendimentos filosóficos, digamos assim, que diz que o corpo ele fica na alma por até 3 dias. Alguns até um dia, alguns até 2, e poucos, né, em relação às outras, até 3 dias. E assim, esse entendimento ele vem de ensinamentos que não foi Deus que deu para o homem, mas foram os anjos caídos que deram essa ideia, para justamente poder enganar a alma humana, poder enganar a mentalidade humana, poder enganar os povos. E justamente quando a gente Jesus ele mostra esse tipo de coisa, ele deixa claro, olha, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, tinha por baixo 4 até 5, a depender até 6 dias que Lázaro já tinha falecido. Geralmente, o enterro judaico, ele acontece no mesmo dia. A pessoa falece em um dia e, no máximo, no outro dia ele já é enterrado. Ou seja, se Jesus chegou lá já tinha 4 dias, provavelmente de duas uma. Ou tinha exatamente, ou tinha exatamente 4 dias indo para o quinto, ou já tinha 5 indo talvez para o sexto, que é muito rápido, para justamente dar essa velocidade, né? O judeu, né, o entendimento judaico a respeito do enterro é uma cerimônia solene, claro, mas assim, é uma passagem, um rito de passagem, não é necessariamente um momento assim eterno e tal. Então, não há necessidade de ficar, né, seguindo essa tradição, como existe outras culturas que têm a tradição de enterrar as pessoas em coisa de semanas, dias até semanas. E já na cultura judaica é o oposto. Quanto entre aspas, mais rápido, melhor. Então, só aí Jesus já tinha visto que ele tinha 4 dias que Lázaro já tinha sido enterrado. Então, provavelmente tinha 4 indo para o quinto dia, ou até mesmo ele tinha 5 dias que ele morreu, indo para o sexto dia, né? Enfim. Versículo 18. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E aí que você vê coisa interessante. Jesus estava em um lugar que não era muito longe de onde ele estava. Não era muito distante. E aí você para e pensa, poxa,
Jesus tinha um amigo que estava perto dele e Jesus curava a galera, curava cego, curava mudo, curava pessoas com deficiência de todo tipo. E aí simplesmente agora o amigo dele tá ali dodói, né, precisando de ajuda, tá bem mal. E aí o que, é que Jesus faz? Jesus não pode andar ali uns 3 quilômetros atrás do amigo. Que amigo, né? Talvez essa fosse a visão assim mais rudimentar a respeito de Cristo e a respeito desse momento. Mas essa visão ela não se mantém aos olhos humanos. A gente tem que entender que Cristo ele tem um propósito muito além, que Cristo tem uma visão muito além, que Cristo tem um plano e um projeto muito além. E que justamente o que a gente vê não é necessariamente aquilo que é. O que a gente entende não é necessariamente aquilo que o Senhor entende. Os nossos planos são muito inferiores aos planos que o Senhor tem por nós. E é justamente por causa disso que Jesus deixou Lázaro lá, para que ele pudesse passar mais tempo de morte, para que ele pudesse, de certa forma, as pessoas as pessoas chegarem à conclusão de fato, verem que Lázaro tinha morrido de fato, e que aquilo era real, e que uma pessoa que estava ali no meio de todo mundo adoeceu, morreu, mas, porém, contudo, todavia, havia um plano muito superior. Porque assim é muito fácil uma pessoa estar ali bem doente, bem mal, e simplesmente ser curada, entre aspas, né? Entre aspas. Agora, até então é impossível alguém que morreu ressuscitar. Então Jesus tem um propósito muito além. A gente que esquece o propósito do Senhor, né? Mas, enfim. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Aí você vê, né? O pessoal saiu da Judéia, de Jerusalém, e foi até Betânia para visitar Marta e Maria. Por quê? Porque justamente né, os judeus entendem que o luto é uma situação muito ruim e que quem conforta é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. Agora, né, cabe a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, assim, eles estavam cumprindo esse papel. Foram consolar as irmãs que ficaram, né? E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Aí você vê, Jesus, que era amigo de Marta, Maria e Lázaro, não foi, até então. Mas os judeus que, enfim, ensinavam um monte de coisa que não tinha base na lei do Senhor, mas simplesmente eram o que eles achavam. Eles foram visitar Jesus. Enfim. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus havia chegado, foi encontrá-los, mas ficou em casa. Peraí, pronto. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, porque me ligaram aqui. Peraí, rapidinho. Peraí, gente. Peraí, porque aqui tá ao vivo mesmo. Quem tá assistindo no YouTube tá achando que é gravado, né? No YouTube, na realidade, é gravado. É porque, assim, ó, abrindo um parêntese aqui. Pra quem tá vendo pelo Instagram, tá vendo realmente que é ao vivo. Agora são... Que dia é hoje? A data é de hoje. Dia 8 de outubro, 8/10. E a gente... Que horas são? Agora são 8h40. Então no YouTube, não sei quando você vai ver. Então, eu não sei quando é que você vai ver. Agora são 8h40 do dia 8 de outubro de 2024. Não sei quando no YouTube necessariamente você vai ver, mas pra você no YouTube tá. Agora cadê o texto aqui? Pra você no YouTube tá gravado, mas não é gravado. Isso aqui é ao vivo mesmo. E por que ao vivo? Porque dá pra gente conversar, dá pra gente
e trocando ideia quem tá entrando aqui. E também fica mais fácil, que depois é só baixar no Instagram e postar no YouTube. Aí fica bem tranquilo. Eu particularmente prefiro assistir live no YouTube, porque dá pra botar vezes dois e aí a gente assiste, fica massa. Mas, enfim, quem tiver aqui ao vivo vai acompanhando. E aí me ligaram agora, aí por isso que deu uma atrapalhada aqui no texto, mas vamos voltar. Eu disse, versículo 20. Versículo 19. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Deixa eu até no carregador aqui do celular. Pronto. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Aí você vê, né? Enquanto Marta foi lá encontrar Jesus, Maria estava em casa. Gente, muitas vezes a gente esquece o que é prioridade. Eu falo por experiência própria até. Eu, às vezes, acabo me apertando com várias coisas e eu não consigo dar prioridade para o que de fato importa. E isso é um grande problema na minha vida. Estou aqui abrindo meu coração a vocês. Agora, a partir do momento que a gente começa a entender que o Senhor começa a nos dar sabedoria, que é prioridade e o que não é, aí sim a gente começa a viver uma vida bem diferente, sabe? Marta, ela tinha um propósito de estar em casa. Ela não estava em casa, tipo, por nada. Ela tinha um propósito de estar ali. Quer dizer, Maria, né? Mas Marta, ela entendeu que ir até Jesus era o ideal ali. Era a prioridade ali. E justamente fica uma mensagem para nós. O que é prioridade para nós? Jesus fala assim, olha, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, é real. Quando a gente busca o Senhor, basicamente as nossas coisas o Senhor cuida. Agora imagina, o que é ter o rei, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o maravilhoso, o que criou os céus, a terra e tudo que há. Ele cuidando das suas coisas, cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus trabalhos, cuidando da sua família, cuidando, enfim, de tudo. Isso é real. É uma promessa do Senhor, inclusive. Inclusive aqui, abrindo um parêntese, agora eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas é muita coisa mesmo. Mas assim, eu tô nem aí. Pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tô dando prioridade ao Senhor aqui agora. Seja bem-vindo ao meu bebê. Já começamos, já tem um tempinho, já tive ligação aqui, eu tive uns probleminhas, mas o Senhor é bom e cuida de nós. Inclusive é ela aqui, gente, que faz essa parte aí de tirar do Instagram, levar pro YouTube. Então, vai chegar no YouTube em algum momento. Mas enfim, aí voltando. Enquanto Maria, ela estava em casa, Marta foi encontrar Jesus. Tá complicado hoje, né? Vai tocar. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, meu irmão, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ai, meu Deus do céu. Hoje foi o dia, né? É internet, é ligação, é ligação. Ai, ai, vamos continuar. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê, essa é a visão humana. Se de fato Jesus estivesse ali, no meio de Marta, no meio de Maria, naquele local, na visão humana, ele teria curado. Ele teria curado Lázaro. Meu pai amado. Ai, ai. Mas como ele não estava, não havia cura. Porque tinha um propósito além. Versículo 22. Gente, eu vou ter que correr, porque eu não sei o que está acontecendo. Versículo 22.
Disse Jesus, disse Marta a Jesus, assim, mas sei que, mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. Vamos voltar ao 21, que me perdi bastante aqui. Versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Ai, Jesus. Agora estão tocando aqui na porta. O mundo deve ter acabado, não é possível. Gente, eu vou ter que cortar essa live aqui. E aí depois, se Deus quiser, a gente volta e completa. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa deve ter acontecido. O mundo deve ter acabado, não é possível. Mas enfim, Jesus é bom, o que importa. Se Deus quiser, mais tarde a gente volta. Talvez hoje, amanhã, não sei quando. O mundo acabou, não é possível. O mundo acabou. Mas Jesus é bom. Depois, se Deus quiser, a gente volta. Let's embora que Jesus é bom, o que importa. E aí a gente vai pra parte 2, né? Vamos continuar. E aí, galera, beleza? Pela segunda vez, graças a Deus. Pra quem tá assistindo no YouTube, tá continuando. Mas pra quem, no caso, tá assistindo agora, tá achando que a gente começou a live agora, mas não, a gente não começou a live agora, a gente começou a live hoje de manhã. Acho que eram umas 7, 8 horas, 9 horas, não sei. Eu precisei sair. Eu achei que o mundo tinha acabado, mas não acabou não. Só foi mesmo uma necessidade de momento, mas Jesus é bom, é o que importa. E vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 19, não é isso? Versículo 20, aliás. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Aí você vê aquela questão de prioridade, né? Alguns têm, né, umas prioridades, outros têm outras prioridades. Mas o que importa, de fato, é a prioridade que a gente tem pro reino do Senhor. Jesus falou, né? Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. De fato. Opa, mas que agora o celular tá... O outro tá travando, né? Bora. Pronto. Versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí você vê, né? Muitas vezes a gente tem essa imagem, essa visão. A gente olha para aquilo, mas baseado no material. A gente olha para as coisas baseado naquilo que a gente está achando. Aquilo que os nossos olhos de carne conseguem ver. Mas muitas vezes o Senhor ele tem um plano muito além do que a gente de fato pode imaginar a respeito daquilo. E não é diferente aqui. Você vê, Marta disse, Senhor, se eu estivesse aqui, meu marido não teria morrido. Agora a pergunta é, será que não era da vontade do Senhor que isso tivesse acontecido? Que as pessoas de fato tivessem a compreensão que Lázaro morreu, para que de fato Deus fosse glorificado? Será que a pergunta não é essa? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus mostra, olha, existe outra forma, existe outro jeito, existe algo que eu quero mostrar para vocês de outra maneira. Seja bem-vindo, Daniel! Irmão, a gente tá na segunda parte da live, a primeira parte hoje de manhã caiu e a gente voltou agora, mas vamos continuar. No caso, João, capítulo 17, versículo 11, versículo 17 ao 37. Enfim, vamos pro versículo 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. Aí você vê, né? Marta, ela tinha plena convicção de que, mesmo, né, não querendo que o irmão dela tivesse morrido, mas sabendo que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis, ela tinha plena convicção de que, se Jesus pedisse ao Pai que alguma coisa específica, talvez aí um consolo, talvez uma resposta melhor, talvez uma ajuda em alguma área, Marta sabia que Deus podia fazer isso, que Jesus podia, né, fazer isso. Agora, talvez ela não tivesse imaginado diretamente a ressurreição, né? A questão é, ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. E isso que importa. Porque a partir do momento que a gente tem a compreensão de que Jesus pode fazer alguma coisa, isso muda tudo. E ela sabia disso. Versículo 23.
Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Você vê que maravilha, né? Pelos olhos humanos, o irmão dela tinha acabado de adoecer, tinha acabado de partir e provavelmente, né, só ia voltar o quê? Bem depois, né? Porque agora não, ele faleceu. Mas Jesus chega e disse: seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24. Marta respondeu: eu sei. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí você vê qual o entendimento que ela tinha na ressurreição do último dia. A gente tem que lembrar que Marta, ela era judia. E o judeu, ele tinha uma cultura muito forte. Porque ele veio, né, da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Davi, Salomão. Então, ele tinha compreensão, inclusive Isaías, Jeremias, Ezequias, enfim. Ezequias era rei, mas enfim. Ele tinha compreensão de que Deus já tinha falado a respeito da ressurreição dos mortos. E quais são os versículos que falam a respeito disso? Jó, capítulo 19. Seja bem-vindo, Gleison, meu amigo, irmão. Forte abraço. Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Você vê, meu Redentor vive. Deus é vivo. Deus, ele é a própria vida. Então, se ele vive, ele é a própria vida, literalmente, ele é quem dá a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a base da vida. Então, eu sei que meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Você vê, há uma promessa, há uma espera, há um tempo, há uma profecia a respeito do futuro. E que no fim se levantará sobre a terra. Versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Você vê, eu sei que agora, nesse momento, o bicho está pegando, no contexto de Jó. Mas eu sei que no final de tudo, eu vou ver a Deus. Eu o verei, versículo 27, com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro. Eu mesmo. Aí você vê, ele diz, eu mesmo e não outro. Ou seja, sou eu. Como anseia no meu peito o coração. Então assim, Jó sabia que ele ia ver a Deus. Jó sabia que Deus ia ressuscitar ele. Jó sabia que Deus ia dar vida para ele. Jó sabia que Deus ia mudar a vida dele. Jó sabia que Deus ia mudar quem ele era. E Jó sabia que a vida vem de Deus e Deus vai ressuscitar Jó. Salmo capítulo 16, versículo 11 diz assim, ó: tu me farás conhecer a vereda da vida. Você vê, Davi, ele, apesar de estar tão distante de Jesus, né, do Messias, mas ele tinha compreensão de quem Cristo é e de qual o papel que Cristo tem e de qual a função que Cristo vai cumprir e de qual e de como isso vai acontecer. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Foi Jesus que entrou no céu. Foi Jesus que é a primícia dos que dormem. É Jesus que literalmente é o presente que Deus nos deu para que a gente possa dar a Ele como devolver a Deus como uma oferta viva. Porque Jesus é a nossa oferta viva. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Eu te pergunto, quem é que está à direita do Senhor e está morto? Quem está morto e vai ter alegria, felicidade, prazer? Hã? Então, Deus ele deixa claro que a ressurreição é real. E que a ressurreição é vida. E que a ressurreição vai acontecer. E Marta, por ser judia, ela tinha esse entendimento. Ela tinha esse entendimento sólido. Porque ela era judia. Então ela conhecia esses textos. Ela conhecia esses profetas. Ela conhecia essas profecias. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Você vê, vai haver ressurreição de toda a carne. Uns para a vida, outros para a morte.
E assim, isso vai realmente acontecer, a gente tem que estar preparado. Cedo ou tarde, a gente vai partir dessa vida, mas um dia a gente vai ressuscitar, ou para a vida, ou para a morte. E justamente tudo que a gente tem feito aqui, isso vai contar. Está contando. Claro que a salvação é graça. Agora, existe o livro das obras. Então, assim, querendo ou não, a maior obra que já tinha para ser feita, Cristo já fez, que foi o sacrifício dele. Mas nós, como filhos do Senhor, nós temos que ter uma vida correspondente a filho dele. Isso que é importante. Isaías capítulo 26, versículo 19. Os mortos viverão, os meus cadáveres se levantarão. Despertai e cantai, vós que habita no pó. Porque o teu orvalho é como o orvalho da selva, da alva. E a terra dará luz aos mortos. Você vê, Deus ele deixa claro que, literalmente, como está escrito em Apocalipse, que o mar vai dar aos mortos, que a terra vai dar aos mortos. Que, literalmente, os mortos eles vão ser dados de volta para o julgamento. E justamente nesse julgamento, o que vai acontecer? Você vai estar ali diante do Senhor, em um tribunal, e aí, entre você e o Senhor, vai sair Satanás, e ele vai puxar um pergaminho ali, um livro, com milhares de pecados que você cometeu, desde quando você nasceu, até o último bilionésimo de segundo da sua vida. E ele vai ler cada um deles, cada um deles, cada um deles. E aí simplesmente Deus vai olhar para ele e falar, tudo bem, eu quero agora ouvir outra parte. E aí simplesmente Jesus sai do outro canto, e aí olha para você, dá aquele sorriso, e aí vira para o Pai e fala, Pai, e de fato, tudo, absolutamente tudo, o que foi falado, o que foi lido, o que foi ali proclamado a respeito dessa pessoa, tudo que foi pautado sobre essa pessoa, os pecados dessa pessoa, as iniquidades dessa pessoa, os erros dessa pessoa, tudo, sem exceção, tudo é verdade. Mas ó Pai, aí Jesus vai lá e mostra a mão furada. Tá vendo, Pai? Foi por ele. Foi por ele. Foi por você. Então assim, literalmente, Cristo, ele se põe no seu lugar, se põe no meu lugar. A gente vai, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós seremos ressurretos, nós seremos ressuscitados, não para o inferno, mas para a vida. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. E justamente, Marta, ela tinha esse entendimento, porque ela era judia. Então ela sabia todo esse entendimento, ela sabia todo esse contexto, ela conhecia todas essas profecias. Enfim, versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vê, Jesus não fala, fulano de tal é a ressurreição e a vida. Fulano de tal tem a vida. Fulano de tal vai te ajudar a ter vida. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vê, a diferença de um homem é simplesmente aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo. Porque aquele que crê em Cristo era morto e passou a ter vida. Mas aquele que não crê em Cristo já é morto. Ah, mas a pessoa está subindo, descendo, falando, conversando. Está morto. É Cristo que está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se Jesus falou que essa pessoa viverá, já era. Essa pessoa está fadada a viver. Acabou. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você vê que quem vive, estamos vivendo. E cremos nele? Sim, cremos nele. Então, se nós cremos nele, estamos vivos, não morreremos eternamente. Ah, vamos morrer aqui em nosso corpo? Provavelmente, nossa carne? Provavelmente. Mas não tem problema não. Porque Jesus já garantiu que a nossa vida está guardada.
Nossa vida está guardada por Deus, garantida por Cristo. Como em Efésios diz, que o Espírito do Senhor é o penhor da nossa salvação. Então, a gente fica tranquilo. Porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem garante a nossa salvação. De fato, isso é graça. Versículo 27. E ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Você vê que maravilha, né? Ela entendia isso, ela tinha esse propósito em mente, e ela tinha o entendimento que Cristo, que estava conversando com ela ali, estava cumprindo exatamente aquilo que tinha sido predito a respeito dele. Isso é maravilhoso. Versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse: O mestre está aqui e está chamando você. Você vê, Marta foi lá, encontrou Jesus, se encontrou com Jesus, trocou ideia com Jesus, e agora chega em casa e chama Maria para conversar, porque Maria estava cuidando das coisas de casa. E aí você vê, Deus, ele tem um cuidado com cada um. Jesus, ele tem um cuidado específico com você. A maneira que ele vai cuidar de você, a maneira que ele vai falar com você, a maneira que ele vai estar contigo é única. Ele sabe o que você precisa e ele vai te encontrar o tempo inteiro. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Você vê, Maria no ambiente dela, fazendo as coisas dela, no tempo dela. Jesus foi até ela. Por isso que eu falo: mas eu faço uma coisa errada, eu faço o que não deve, eu vivo o que não deve. O mais importante, não abandona Jesus, pelo contrário, chama Jesus para estar fazendo o que você faz. Jesus, eu faço tal coisa que eu sei que é errado, vem comigo. Vem comigo, esteja comigo, não me abandona. E eu te garanto, Jesus não vai te abandonar. E é aí que está a parada. Não é você que vai conseguir se livrar do que você sabe que é errado, mas é Cristo que vai livrar você. Relaxa, chama Jesus. Acorda, Jesus, te agradeço pelo dia, vem comigo. Já era. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Você vê, ele estava lá na entrada e tudo isso aconteceu. Todo esse diálogo, todo esse ambiente, toda essa manifestação da glória de Deus e o aperfeiçoamento da visão de Marta. Porque na cabeça de Marta, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas na realidade o que Jesus quer mostrar é: olha, não é da sua forma, Marta. Não é do seu jeito, Marta. Não é segundo o seu propósito, Marta. Não é porque você acha que se eu estivesse aqui de Lázaro não teria morrido. Provavelmente não. Mas você tem que entender, Marta, o Pai tem um plano muito maior. Muito maior. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia para o sepulcro para ali chorar. Aí você vê, né? Tinha uma galera com Marta ali na casa dela e tal. E aí quando viu ela levantando e saindo, correndo e tal, todo mundo foi atrás dela. Poxa, vamos consolar ela. Ela tá sofrendo, ela tá difícil, ela tá em luta, ela tá num processo muito complicado. Vamos lá ajudar ela. Chegando ao lugar onde estava Jesus e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê a mesma história de Marta. Tanto Marta quanto Maria: poxa, Jesus, era para o Senhor estar aqui. O Senhor está errado. Jesus, o Senhor errou. Era para o Senhor estar aqui. Eu sei que o Senhor é Messias, eu sei que o Senhor faz milagres, eu sei que o Senhor faz todas as coisas, mas era para o Senhor estar aqui. Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê, será que a gente também não tem esse hábito de querer dizer a Deus a maneira certa de fazer as coisas? Será que também esse hábito não é só de Maria, não é só de Marta, mas também não é meu? Também não é seu? Deus, olha, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, eu quero...
Sabe, eu quero assim. Será que a gente não tem essa mania? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. A sua visão, a sua vontade, a sua motivação, ela é muito pequena, ela é muito baixa, ela é muito curta. O que Deus tem pra você é algo muito além, é algo muito pra frente, é algo muito que você nem faz ideia. Se você tivesse metade da metade do entendimento, ou melhor, do conhecimento do plano que Deus tem pra você, nossa, você nunca mais ia se preocupar. Porque é Ele quem cuida de ti. Porque é Ele que te comprou. Você é propriedade do Senhor. Então relaxa. Vamos continuar. Aí você vê, Maria, poxa, era pro Senhor estar aqui. Se tivesse aqui, ele não teria morrido. Por quê? Porque não entendia o propósito. Achava que era só isso. Achava que, literalmente, não ia ter algo além. Deus não tem um plano além, maior que o nosso. Vamos continuar, versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Você vê, Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E justamente vendo Marta ali chorando, vendo a multidão chorando, vendo a tristeza, sentindo aquele clima pesado, Jesus ficou triste também. Jesus, sabe, a emoção surgiu. Ah, mas Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim, ele é, mas também ele é homem. Ele, deixa eu só tirar a capa do celular aqui, peraí. O massa é que ele começa a esquentar com a capa, mas enfim, tirei aqui. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Isso não fazia com que ele perdesse a glória dele. Ou melhor, também não fazia que ele perdesse a humanidade dele. Jesus sofreu todos os pecados, todas as tentações. A diferença é que ele não pecou. A diferença é que o pecado não venceu ele. A diferença é que todos os pecados, todas as tentações, ele passou por cima, venceu. E justamente, vamos continuar aqui, Jesus se perturbou, Jesus ficou preocupado, ficou triste. A situação ali pesou para ele. Versículo 34. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Aí responderam: vem e vê, Senhor. Responderam. Versículo 35, esse, se eu não me engano, é o menor versículo da Bíblia. De toda a Bíblia. Diz assim, ó. Jesus chorou. E aí você vê, o próprio Deus encarnado, ele olhar para o amigo, olhar para a família, olhar para os familiares e chorar. E Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Jesus, ele era 100% Deus e também era 100% homem. Então ele estava sujeito, sim, às dores, à dificuldade, aos enfrentamentos que a gente tem dia a dia. Jesus sofreu, Jesus se alegrou, Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, suou, trabalhou, descansou. Quando a gente começa a ter esse entendimento, nossa, a nossa vida ela muda. Porque tudo aquilo que a gente fala com o Pai, Jesus fala com o Pai: ó Pai, eu sei o que é isso, eu passei isso. Versículo 37 e o último, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque assim, graças a Deus, um final de um ciclo. Né? A gente está finalizando aqui o João capítulo 11, versículo 37. E aí a gente vai agora para outra parte, depois quando Jesus vai fazer coisas extraordinárias. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? E aí você vê, quando quando a gente começa a analisar,
o que Cristo nos mostrou, nos trouxe do Evangelho a respeito do Pai, a respeito da salvação, da graça, da misericórdia, a gente começa a entender que a maior cura que existe não é necessariamente no corpo, mas na alma. A nossa religação com Deus. Quando Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando a gente vai estudar para honra e glória do nosso Deus Cristo, essa raiz é justamente a raiz do hebraico, que é literalmente a raiz que vem lá do jardim, lá do Éden. Há uma correlação entre o pecado, Haká, e a própria dor, a própria doença. Mas não quer dizer que Jesus não cura, porque Jesus curou. Mas ele veio para curar a doença do pecado para a humanidade. E por causa do pecado, doenças se instauraram. Mas não quer dizer que tem uma correlação direta. A pessoa pode não ser pecadora e ter doenças, como a pessoa também pode ser pecadora e ter doenças. Pecadores todos somos. Mas alguns reconhecem a graça de Deus, outros não reconhecem. Alguns buscam a Jesus como única forma de ter o seu pecado limpo, purificado, e outros não buscam. Essa é a única diferença. Talvez o meu pecado seja mais exposto que o seu. Talvez o seu pecado seja mais exposto que o meu. Mas tanto você quanto eu, nós precisamos de Jesus da mesma forma. Não há diferença de você para mim. Ou não há diferença de mim para você. Somos iguais perante Deus. Precisamos de Jesus do mesmo jeito. E é justamente essa mensagem que Cristo está nos trazendo. Olha, ele curou cego, curou várias enfermidades. Alguns estavam ali questionando isso, outros estavam vendo, poxa, Jesus pode fazer algo. A questão é, se hoje você está aqui reconhecendo Cristo, ouvindo a mensagem, esse desejo, essa vontade não veio de você, mas veio dele. E não é para sua honra, para sua glória, para o seu louvor, mas é para a honra e glória e louvor dele. E é isso. Reconheçamos ao Senhor porque ele é bom e tem cuidado de nós. E é isso. Próxima perícope, próxima parte, próximo capítulo é justamente Jesus. E aí já é até um spoiler, né? Que vai acontecer. Jesus ressuscita Lázaro. Nossa! Ninguém nunca ressuscitou antes de Jesus. Ninguém nunca fez um milagre tão extraordinário. E Jesus vai fazer isso aí de boa. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus, todo mundo que entrou, que comentou, que compartilhou, que, enfim, estava aqui junto. De fato, mais uma vez, me perdoa por de manhã a gente ter tido que cortar a live, porque realmente foi quase um mundo acabou, mas graças a Deus, tudo em paz, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, se você está assistindo no YouTube, tá um vídeo só, mas quem estava assistindo no Instagram ao vivo, viu 2 vídeos. Quer dizer, 2 lives, né? Enfim, é isso. Se Deus quiser, já, meu bebê, né? Se Deus quiser, vai botar lá no YouTube. E é isso aí. Let's bora, que Deus é bom, que importa. E já, a gente vai seguindo aí, conhecendo essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Inclusive, se inscreve aqui, me segue aqui. Se você estiver no Instagram, me segue. Se você estiver no YouTube, se inscreve. Pra gente continuar acompanhando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. E aperta aí o botãozinho compartilhar. E compartilha para a primeira pessoa que aparecer aí em cima. Não precisa falar nada, só compartilhar, porque para honra e glória do nosso Deus Cristo, o reino vai chegar para mais gente. E é isso. Let's bora, que Deus é bom, que importa. E ótimo dia, ótima noite, ótima madrugada. Não sei que hora você está assistindo isso. Mas não importa. Fato é, Jesus te ama. E ele de fato tem cuidado de nós. Let's bora, que Deus é bom, que importa.